Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, você tá bem? Então, a partir de agora nós teremos vídeos semanais aqui no nosso canal do YouTube e você já pode se inscrever no nosso canal, você já pode curtir esse vídeo que é muito importante pra gente, já pode compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Pegue sua Bíblia na sua casa para você acompanhar a palavra junto com a gente. Lucas capítulo 22, versículo 49, o texto diz assim: E vendo que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e assim cortou a sua orelha direita. Repetindo, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e assim cortou a sua orelha direita. A epígrafe do texto revela uma grande verdade. A epígrafe do texto revela que Jesus vai ser preso nesse momento. Trazendo um contexto para você, essa história revela um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. É o momento que Jesus vai para o Getsemane. Antes dele ir para a cruz, ele vai passar por esse momento que é muito apreensivo ao seu coração. Uma das fases mais difíceis da sua vida particular, do seu ministério, nessa vivência toda que ele está tendo. Mas algo vai acontecer. Ele vai chamar 3 dos seus discípulos mais próximos. E esses 3 discípulos vão estar com ele nesse Getsemane, onde ele vai orar com seus discípulos, ele vai orar diretamente ao Pai. Ele vai fazer aquela oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A gente vê que é um momento muito difícil, a oração está sendo feita e o seu coração está angustiado, a sua alma está aflita. Mas o texto vai apresentar para a gente alguns personagens que nós queremos falar aqui nesse momento. Jesus é um deles, Pedro, que é um discípulo íntimo de Jesus, e Malco. Quem é Malco? Malco é como se ele fosse um dos policiais daquele tempo, o chefe dos policiais daquele tempo. O que é que Malco vai fazer? Malco vai ser contratado por Judas. Malco está seguindo os passos de Judas. Malco vai fazer aquilo que Judas pediu para ele a fazer. Você sabe que certa vez Jesus está ceando com seus discípulos e ele avisa que no meio deles existe um traidor. Pensa com a gente. É discípulo de Jesus. Está andando com Jesus há muito tempo. Mas ele avisa que no meio deles existe um traidor. Você conhece a história? Após lá, ele vai para o jardim do Getsemane. Ele já sabe que no meio deles vai acontecer algo. Um dos seus discípulos vai o trair e vai acontecer alguma coisa. Chegando nesse cenário, Judas vai aparecer. E aparecendo lá, ele leva junto com ele soldados para capturarem Jesus daquele lugar e levarem Jesus até a cruz. Tirarem Jesus de lá para acharem um crime, um pecado para Jesus. E Malco, como se fosse uma lança, ele era a ponta da lança. Malco era a pessoa que estava responsável em tomar a frente, em pegar Jesus, em segurar a Jesus, em fazer todo o trabalho. Ele estava sendo contratado para fazer isso. Entenda comigo uma verdade. Quando Malco chegou nesse ambiente, Malco chegou com seu coração duro. Malco não tinha expectativa alguma de ter um encontro com Jesus. A única esperança de Malco nesse momento era entrar no cenário e entrar para tirar Jesus de lá. E para tirar ele, se possível, ele ia ferir. Se possível, ele ia machucar. Se possível, ele ia tocar, ele ia fazer o que tinha que ser feito. Malco foi contratado para fazer isso. Quando Malco chega com esses soldados estão com lança, esses soldados estão com espada, esses soldados estão com escudo. E quem anda com lança, com espada, com escudo, com certeza não vai querer fazer alguma coisa de bom. A ideia é que vai se fazer alguma coisa muito ruim e, se possível, ferir alguém. Ferir a Jesus, ferir os seus discípulos, ferir qualquer pessoa que quisesse defender a Jesus. Quando Malco aparece, o texto diz que os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, nós feriremos a espada? É essa pergunta que os discípulos vão fazer ao coração de Jesus. Nós que estamos aqui contigo, nós queremos te defender. Nós queremos te proteger, Jesus. Nós feriremos a espada. Só que engraçado que antes de Jesus responder para Pedro, para João, para os 3 discípulos que estavam lá, o texto diz que Pedro se adianta. Ele pega sua espada e corta a orelha direita de Malco. Isso aqui mexe com o meu coração. Como é possível alguém fazer uma pergunta e não se interessar com a resposta daquela pessoa que ele perguntou? Você nota, ele perguntou: Senhor, nós feriremos a espada?
Só que antes de Jesus responder, Pedro já toma a iniciativa de defender a Jesus com a espada que ele puxa e corta a orelha direita de Malco. Você nota comigo que alguém está querendo defender Jesus ferindo as pessoas que estão ao redor de Jesus. E eu discordo muito da ideia de todas as vezes que alguém quer defender a Jesus ferindo o próximo. Eu não concordo com a ideia de que alguém quer defender a Jesus, porém ferindo as pessoas que estão ao redor. E Jesus olha para ele, por que você fez isso? Ô Pedro, por que você tomou essa iniciativa? Você não sabe que aquele que fere com a espada será ferido? Mas ainda assim fica no meu coração, por que alguém pergunta se não se interessa com a resposta? Porque para a nossa vida não é interessante tanto aquilo que nós perguntamos para Jesus, mas aquilo que Jesus vai responder mediante as perguntas que nós fazemos para a nossa vida. Porque olha para mim, o que vale é a resposta daquilo que Jesus vai dar para a sua pergunta. Mas Pedro, o que ele está fazendo eu vou perguntar somente por posicionamento. Eu vou perguntar somente por posição. Eu vou perguntar somente para dizer que, mas eu agi, mas eu não sabia. Eu agi, mas eu não sabia direito o que ia acontecer. O que Pedro está fazendo ele está fazendo uma pergunta por Jesus somente por posicionamento. E quantas das vezes muitas pessoas só oram, só falam com Jesus, só perguntam a Jesus dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas vontades, apenas por posicionamento para dizer que perguntou. Antes de começar um relacionamento, antes de entrar em uma porta, antes de entrar até numa faculdade, às vezes, que não é o que você queria, seria outro curso. Mas quantos planos, quantos sonhos você perguntou para Jesus e não se interessou com a resposta dele? Sabe qual a consequência? Todas as vezes que eu tomo as minhas atitudes sem se interessar com a resposta de Jesus, a consequência sempre é eu estar ferindo o meu próximo. Não se quer conselho? Cuidado quando você age sem ter as respostas de Jesus para a sua vida. Porque quando Pedro fez isso, ele feriu quem estava ao seu redor. Mas Cristian, eu quero defender a Jesus. Eu quero proteger a Jesus. Qualquer defesa ferindo o meu próximo não é defesa. Porque o reino de Deus não é para aquele que fere, eu não preciso ferir. A defesa do evangelho é cura e não as feridas. E é isso que mexe com o meu coração. Mas Malcom está lá. Malcom agora foi cortado a sua orelha direita, que o texto diz. Pedro desembanhou a espada e cortou a orelha direita de Malcom. Mas pensa comigo algo que é muito simples. Quando ele cortou a orelha direita de Malcom, é válido se pensar. Pedro entende no mínimo de alguma coisa de espada porque é cultural do tempo. Quando ainda criança, ainda adolescente, o pai ensinava o filho a manusear a espada. Talvez ele não fosse guerreiro, poderia ser pescador como Pedro era, mas ainda assim ele sabia manusear bem uma espada. Mas o ambiente do Getsemane é um ambiente que está escuro, é um ambiente que está difícil. Eu falei para você no início, é um momento difícil no ministério de Jesus. É uma noite conflituosa, completamente difícil o momento que se está passando. Mas Malcom está lá. Malcom entrou nesse ambiente. Malcom entrou em um lugar de intimidade de Jesus. Entrou junto com Judas, entrou com seus discípulos. O lugar é de intimidade. E quando ele quis entrar, o intuito de entrar eu vou entrar para ferir. Eu vou entrar para machucar nesse ambiente de intimidade de Jesus. Quando foi ferido, Malcom cai ao seu coração, cai o seu semblante, na verdade, e muitas verdades são reveladas ao seu coração. Mas eu queria que você gravasse isso aqui. Grave isso aqui, por favor. Feridas têm propósito. Eu vou repetir para você guardar isso aqui. Feridas têm propósito. O que mexe com o meu coração é que o lugar é de intimidade. Jesus está no lugar. Mas isso não inibe de Malcom ser ferido. Pera lá. É lugar de intimidade, Jesus está no lugar, mas ainda assim, isso não impossibilita alguém ser ferido nesse ambiente. Isso mexe com o meu coração, mas guarde, feridas têm propósito. Malcom entrou nesse lugar e entrou com o coração completamente fechado. O seu único foco, o seu único objetivo é: eu vou entrar e vou ferir a Jesus, eu vou tirar Jesus de lá, eu vou cumprir o que eu fui chamado para fazer nesse lugar de intimidade que ele está. Só que a espada, quando foi puxada, eu imagino, Pedro não puxou a espada para cortar a orelha. Pedro puxou a espada, no mínimo, para tirar a vida de Malcom.
ou para ter pelo menos um golpe um pouquinho mais grave. O que faria de Pedro pegar a espada e cortar a orelha de Malco, justamente a orelha de Malco? Se você for analisar o texto está se tratando do Getsemane, e o Getsemane é um lugar que é cheio de plantações. O momento do contexto é o momento que está à noite, a noite está escura demais. Além disso, é um momento de confusão na cabeça de Jesus, o momento está difícil, o ministério está difícil, a vida particular está difícil. Só que Malco vai ser ferido nesse cenário. Só que pera lá, quando Pedro puxou a espada não veio para ferir, a espada veio para, no mínimo, matar. Mas a espada feriu. Eu imagino Malco colocando a mão na sua orelha e vendo que o sangue está sendo derramado e agora ele está ferido. Só que a espada que foi à frente dele não foi para ferir, a espada que foi para matar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez o inimigo se levantou para tirar a sua vida. Talvez o inimigo se levantou para paralisar os seus sonhos, para parar as promessas, paralisar aquilo que ele colocou no teu coração. E por incrível que pareça, o diabo queria acabar com tudo. Mas por circunstância da vida, ele não permitiu com que acabasse tudo. Você foi ferido, mas você está vivo. Porque ser ferido é sinal de que você está vivo. Não encerrou. Se ainda está vivendo a promessa de Deus. Mas, Cristian, está difícil, eu estou chorando, eu estou perdendo, eu estou magoado, mas ainda assim você está vivo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. As feridas possam que estejam difíceis, a lágrima está caindo do rosto, a tempestade está passando, o momento não é agradável, mas isso revela que você ainda está vivo, porque a estratégia do diabo era paralisar os teus sonhos, paralisar as promessas, paralisar o que tinha para a tua vida. Mas olha para as feridas que foram feitas em você. As feridas revelam que ainda tem vida dentro de você. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sei que essa palavra está falando ao coração de muitas pessoas e o intuito é que alcance o teu coração. Mas pense comigo, pregador, por que você disse que feridas têm propósito? Pensa comigo algo muito simples. Jesus não tinha acesso nenhum à vida de Malco. Porque não tinha acesso, seu coração estava fechado. Ele tinha um intuito, eu vou chegar lá para cumprir o que eu fui chamado para cumprir. Só que de repente, a orelha caiu. De repente, a orelha foi lançada ao chão. Malco está sangrando. Malco está em um momento difícil agora. Mas pensa, é muito simples de entender. Quando ele olha ao redor, Judas, que ele estava acompanhando, não está mais com ele. Os soldados que o acompanharam, ninguém o ajuda nas suas feridas. Mas o texto vai dizer para a gente que Jesus se adianta. Jesus toma a frente da situação. E quando toma a frente da situação, o texto diz que ele tocou com a sua mão direita na orelha de Malco. Oh, aleluia. Isso aqui é muito lindo. Ninguém tocou na orelha de Malco. Ninguém teve coragem de tocar nas feridas de Malco. Mas Jesus se adiantou, o texto diz, e colocou as suas mãos em cima da ferida de Malco. Uau, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você nota que antes da ferida, Jesus não tinha acesso nenhum à vida de Malco. Só que Jesus permitiu no lugar da intimidade Malco ser ferido, porque a ferida é o acesso para ele tocar a partir de hoje na vida de Malco. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, eu vou liberar essa palavra para o teu coração. Nós servimos a um Jesus, nós servimos a um Deus que muitas das vezes permite feridas que nós não queremos, permite traições que nós não queremos, permite perda que nós não queremos. Nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, a lágrima vai cair, mas talvez essa ferida é o acesso que você está dando para Jesus, está entrando na tua vida, está entrando em algumas áreas que você não permitia. Você vê que Jesus tocou na orelha de Malco e ele não tinha acesso nenhum para tocar em Malco, mas quando ele foi ferido, Jesus tocou. Oh, aleluia. Isso é lindo. Eu tenho uma palavra para você.
Talvez essas feridas que aconteceram em sua vida, na sua infância, na sua adolescência, essa depressão, esse trauma que você passou, essa perda talvez de um ente querido, tantas coisas aconteceram na sua vida e você se pergunta a Deus por que isso está acontecendo. E talvez antes dessas feridas Jesus não tinha acesso nenhum à tua vida ou em algumas áreas da tua vida. Então Jesus permitiu a ferida em você, para que Ele tocasse em você, para que Ele trabalhasse em você. E olha para mim, quando você é ferido, não pense que a ferida dói em você. Pode até doer, mas dói muito mais em Jesus. As feridas que são feitas em você pode doer sim em você, mas eu acredito que dói muito mais em Jesus. Mas vamos concluir aqui. Pensa comigo. Ele está ferido, mas Jesus tocou com a sua mão a direita da orelha de Malco. Tocou onde a sua orelha foi cortada. Só que o texto diz que ele não pegou a orelha que estava no chão e costurou o que estava faltando em Malco. O texto diz que ele tocou e assim se fez novo na vida de Malco. É como se ele tivesse tocado e tivesse crescido a orelha novamente. Ele voltado a estar normal, como ele chegou naquele lugar. O texto não diz que ele pegou a orelha que caiu e talvez se misturasse com areia, se misturasse com as coisas que estavam na terra, se misturasse com a poeira, com a sujeira. Ô querido, quando Jesus toca, Jesus não precisa pegar o que é velho. Se já foi cortado, já foi tirado da tua vida, não serve mais. Ele já tirou, não precisa colocar novamente aquilo que ele já tirou da sua vida. Só deixa ele tocar, porque onde ele tocar, ele tem poder para fazer tudo novo. Eu quero só liberar essa palavra ao teu coração. Esse Jesus está aqui alcançando a tua vida para tocar em tuas feridas. É um tempo dele curar você, dele cicatrizar você. E em cima dessa ferida, ele fazer algo novo através daquilo que tanto te magoou, através de tanto que te entristeceu, te fez chorar. É tempo de ser curado, de ser cicatrizado, para que o novo de Deus nasça em você. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal, compartilha e se você gostou, manda para vários amigos aí. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, até semana que vem.